Pauta número 6. Duas novas pesquisas apontam estabilidade na disputa presidencial, com a pequena variação na pontuação dos dois principais candidatos. Os levantamentos sobre a corrida ao Palácio do Planalto, divulgados ontem, indicam que a diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, se manteve estável em relação a estudos anteriores. Os números do IPEC, que é o ex-Ibope, trazem o petista com 44% das intenções de voto e o atual chefe do Poder Executivo Nacional com 31%. Em relação à pesquisa anterior, Lula manteve a mesma pontuação e Bolsonaro caiu 1 ponto percentual. Ciro Gomes, do PDT, marcou 8%, Simone Tebet, do MDB, aparece com 4%. Os dois concorrentes subiram 1 ponto percentual cada na comparação com o levantamento anterior do IPEC. Luiz Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, somam 1% e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos chegam a 6% e não sabem ou não responderam 5%. A pesquisa ouviu 2.512 representantes, pessoas, entre os dias 2 e 4 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança desse estudo é de 95%. Os dados da FSB Comunicação mostram o ex-presidente Lula com 42% das intenções de voto e o atual presidente Jair Bolsonaro com 34%. Em relação à última pesquisa do Instituto, o petista caiu 1 ponto percentual e Bolsonaro perdeu 2 pontos percentuais. Ciro Gomes aparece em terceiro com 8% e Simone Tebet em quarto com 6%. Soraya Tronic, do União Brasil, Pablo Marçal, do PROS e Vera Lúcia, do PSTU, aparecem com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 1%. Não sabem ou não responderam 35%. E aqueles que responderam que não vão votar em nenhum dos candidatos chegam então a 3%. O estudo foi feito com 2.000 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Olha, a pesquisa me chamou a atenção não pelo andar de cima, pelo andar de baixo, Pedroso. Começou a ter uma movimentação ali na segunda divisão. Você veja ali que a Simone Tebet deu uma crescida, a Soraya Tronic começa a pontuar, o Ciro caiu um pouquinho. Isso mostra que tem alguma coisa acontecendo ali? Com certeza, Mark. A mudança de verdade aconteceu no andar de baixo. A variação tanto do Lula quanto do presidente Bolsonaro, elas têm ali acontecido dentro da margem de erro. Então elas comunicam muito pouco. A grande novidade é que os institutos de pesquisa eles estão identificando e tratando é esse crescimento das outras candidaturas. Aquele voto que se imaginava, ou que parte do PT imaginava, da mídia, por exemplo, que do Pablo Marçal ou do Janones se concentrariam ali no Lula, isso não aconteceu. E parte dos votos dos insatisfeitos também não migrou para os polos. Ele migrou para essas outras candidaturas, talvez no movimento de entender que é o segundo turno que vai acabar definindo melhor as eleições e o debate de ideias. Isso deixa muito claro que aqueles prognósticos de alguns analistas que se resolveria tudo no primeiro turno, ele não vai se confirmar. Esse crescimento das outras candidaturas, ele torna ainda mais evidente que a eleição será em 2 turnos, como a gente já apontava há algum tempo aqui no Jornal da Manhã. Agora você acertou, Pedroso. Vamos te dar essa colher de chá aí. Você acertou bastante no que previu aqui sobre as pesquisas. Os próximos passos das pesquisas. O que vai acontecer então agora? Olha, liga a tua bola de cristal aí. Opa, eu posso responder isso no dia 8? Por quê? Porque o 7 de setembro ele vai ser absolutamente... Não, daí fica fácil. Viu? A gente quer ajudar, Bia. Ele já quer enrolar. Se você vê muito aí na rua amanhã, você vai falar que daí vai... O que você vai falar? Vai. Veja, a questão não é só muita gente na rua. Eu quero saber o tom dos discursos dos atores políticos. Muita gente na rua, a gente sabe o que vai acontecer. A gente está acompanhando. Você me trouxe ontem um dado importante, a ocupação dos hotéis, a questão da movimentação da própria justiça, falando, olha, aqui a gente vai falar do Fachin daqui a pouco. Isso são todas ações já contrárias à expectativa da grande mobilização de 7 de setembro. O que eu quero olhar é o tom. Se você vai conseguir enxergar o Jair Bolsonaro conversando com eleitores mais ao centro ou não, radicalizando isso ou não. Então, o tom do discurso é importante. Mas antecipando algo que já é bastante relevante, o que a gente consegue ter claro é o seguinte: quem corre risco nessa eleição e ter uma mudança ali de votos é o Ciro Gomes, que já deve começar a estar olhando ali pelo retrovisor, preocupado com esse crescimento da Simone Tebet. Como a gente acompanhou na eleição de Curitiba aqui, que se dava um quadro muito consolidado, imaginava que o segundo lugar seria o Francisquini, e nós antecipamos naquela época nas nossas lives, nosso podcast, que você teria a possibilidade de um crescimento da esquerda, que foi o que aconteceu. Nesse caso, a Simone Tebet ela é um risco, sim, ali para essa posição do Ciro Gomes.
7h58. Repita. 7h58, só para trazer esse dado que o Pedroso comentou, Brasília tem nesse momento 100% do setor hoteleiro ocupado. Sabe o que é uma cidade, tamanho de Brasília, uma das maiores capitais do país, ter 100% dos hotéis reservados, ocupados? É o pessoal que foi para lá para participar do 7 de setembro. Rio de Janeiro com uma alta taxa de ocupação da rede hoteleira também, que é a capital turística da América Latina na prática. Então muita gente viajou para esses dois lugares para participar dos atos 7 de setembro. E aí vamos falar da decisão do Fachin, que na minha opinião, Pedroso, ela incendiou esses atos. O Fachin fez isso na véspera do 7 de setembro e incendiou pessoas que não iam para manifestações. Estou escutando ouvir falar que vão agora por causa dessa decisão que fere a liberdade das pessoas.